88 Twitch Pop Capítulo 349 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Sylvester não se atreveu a olhar para cima, pois podia sentir o cheiro das emoções, e isso foi o suficiente para verificar tudo. Eles estavam enfurecidos e cheiravam particularmente a morte. Sylvester sabia que os homens de aparência bruta poderiam facilmente matá-lo se quisessem, mas ele era mais valioso vivo agora. Bom. Arg. Sylvester foi repentinamente chutado nas costelas do nada, fraturando instantaneamente duas delas. Você acha que somos bufões? Vivemos nas montanhas, então não vamos descobrir seus esquemas. Não há como o rei concordar. Ele tem a igreja sentada acima de sua cabeça e nós somos pagãos aos seus olhos, filhos da puta do sol. Chefe Coroquel, tínhamos um acordo de antemão. Ele passa a viver no ducado de Normandy, e meu irmão mais novo se torna seu rei. Arg. Sylvester chorou de dor genuína e descarregou 1000 maldições em sua cabeça em inglês e russo. Zelfin pisou nas costelas de Sylvester, que acabavam de ser quebradas. Ele olhou para o rosto enrugado de Sylvester com muito deleite, que ficou aparente em um sorriso. Vamos atacar o ducado como planejado e matar cada um de vocês, filhos da puta. Sylvester cerrou os dentes e respondeu. Então você estaria jogando nas mãos da igreja. Esta é uma oferta oficial. Arg. Oferta de paz que você está rejeitando. Assim que você tomar o ducado, a Santa Inquisição será acionada automaticamente. Há quase 1 milhão de soldados no exército inquisidor e 2 milhões no exército sagrado, sem contar os outros milhões de funcionários que sabem lançar magia ou batalhar. Suas altezas, eu não minto. Hugo. Uma veia apareceu na testa de Zelfin e ele pressionou Sylvester com mais força. Rachadura. Mais costelas se partiram, partindo-se em pequenos pedaços. Mas Sylvester tolerou e cerrou os dentes, deixando a saliva cair e transformá-lo em uma bagunça feia. Eu sinto que você não está me contando a verdadeira história. Talvez eu devesse lhe dar nosso famoso tratamento de hospitalidade bárbara. Frailan. Corte todos os seus membros, incluindo o quinto. Zelfin ordenou ao irmão mais novo. Sylvester rapidamente tentou se levantar, embora vacilante. Eu vim aqui como um enviado pela paz, altezas. Há uma razão profunda por trás do súbito movimento da facção Storsti do Ducado. Eu acho que você sabe sobre os mortos-vivos no norte. E daí? Sylvester tossiu sangue profusamente e respirou fundo. Descobrimos quem é o mentor. É um imperador Lich, vossas altezas. Há rumores de ser um mago supremo. O ducado não tem chance contra isso, nem a facção Storsti. Todos desejam ir o mais longe possível do norte. Para que, quando a Terra Santa enviar seus milhões de soldados, nenhum inocente morra. Tosse. Dizendo suas últimas palavras, ele caiu em uma poça de sua própria bagunça sangrenta. Os dois irmãos bárbaros se entreolharam, sabendo muito bem o que o imperador Lich queria dizer. Eles estavam confiantes o suficiente para lutar contra um mago supremo imortal, provavelmente com alguns séculos de idade, se não um Lich de milênios. Sylvester ainda gritou algumas palavras. E ele não pode ser derrotado. Se lutarmos, mais de nós morreremos, e mais mortos-vivos o Lich adquirirá. Guardas. Zelfin rugiu. Jogue este fracote patético em um buraco. Não pegue suas roupas. Precisamos dele vivo enquanto checamos tudo o que ele disse. Frailan, venha comigo para o norte. Vamos garantir o estado dos mortos-vivos. Capitão Madoc, seu chefe é o castelo do Duque. Confirme tudo diretamente com a duquesa. Então, o alto bárbaro selvagem de 1,88 m olhou para Sylvester perto de seus pés. Vamos ver o quão abençoado você é pelo seu chamado Solis. Se alguma coisa provar ser uma mentira, você morre. Sylvester apenas acenou com a cabeça e deixou-se arrastar pelos soldados. Ele cheirou muitas emoções vindas dos dois irmãos. Dúvida, medo e, acima de tudo, ansiedade. Isso foi o suficiente para revelar que eles acreditaram em suas palavras.
Contanto que a duquesa faça o que eu aconselhei, isso não deve ser um problema. Aquele tolo prima também não será capaz de exercer qualquer pressão, já que Aurora agora é a guardiã da duquesa. Mas, se esses dois idiotas foram ver o chefe Kuruk, então... foda-se. Eu não o instruí sobre isso. Espero que eles ataquem a visão. Sylvester logo foi retirado do forte e arrastado para a planície onde a neve havia devastado a grama. Havia muitos poços fechados no chão, todos com portas de metal na superfície. Sylvester olhou para onde Felix era mantido e se perguntou como ele estava. Mas não causou alvoroço porque teria muito tempo mais tarde. HJMS Dumba saca puta lode. Sylvester entendeu suas maldições, mas não reagiu e se deixou ser jogado dentro de um poço aberto. Depois disso, os soldados fecharam e foram embora. Baque. Ele tocou o chão. Estava molhado, quase como se fosse só lama. Estava totalmente escuro, e a única luz vinha da pequena janela no portão 10 metros acima. O sol também estava se pondo e logo ficaria escuro como breu. Eles já devem ter ido embora. Ele pensou e fez uma pequena fonte de luz na ponta do dedo indicador. Ele olhou ao redor. O buraco tinha apenas 1 metro de largura, nem mesmo o suficiente para abrir os braços ou deitar. Além disso, o solo era lamacento e imundo. Mas seu olhar logo caiu sobre um corpo em decomposição meio transformado em esqueleto. Ele verificou de perto, já que as roupas ainda estavam nele. Ele olhou e reconheceu que era um homem velho, alto e forte como um guerreiro. O homem parecia rico com as roupas, pois a seda estava presente com bordados dourados. Espere um segundo. Ele olhou rapidamente para o botão da túnica por baixo das vestes. Ah! Então foi isso que aconteceu com ele. Finalmente encontrei o corpo do Duque Seling. Eu deveria levá-lo junto. A duquesa ficará mais fiel com isso. Sylvester manteve-se em silêncio durante esse tempo. Ele nem se atreveu a falar com Shonki, pois sabia que toda a parte interna do poço estava cheia de várias runas mágicas. Ele não sabia se um deles era algum tipo de runa de espionagem. Então era melhor ficar quieto. Não havia nada para fazer por ele o tempo todo. Graças a Shonki, ele tinha comida aí, com magia, solidificou o solo para torná-lo habitável. Ele apenas sentou e dormiu enquanto consumia poções de cura e comia cristais de solarium. Suas costelas foram quebradas e ele teve que curá-las automaticamente antes que algo significativo acontecesse. Então, assim, ele passou 3 dias dentro do poço frio e áspero. À noite, a temperatura caía dezenas de graus abaixo de zero e, mesmo durante o dia, não mudava muito. Ele não se arrependeu até agora, no entanto. Ser espancado fazia parte do plano, então sua última revelação parecia mais realista. Afinal, informações facilmente obtidas geralmente são falsas, algo que ele aprendeu da maneira mais difícil como espião. Felizmente, quando a luz da manhã encobriu o céu no 4º dia, os guardas voltaram ao poço e abriram os portões. Eles não disseram palavras e jogaram uma escada de corda para baixo. Ele subiu e foi novamente escoltado até a sala do trono. O momento da verdade está aqui. Solis, abençoe-me. Sylvester manteve seus sentidos aguçados e tentou cheirar as emoções quando entrou na sala do trono. Os 2 irmãos Borzol estavam sentados em seus lugares como de costume, mas não havia mais nenhuma expressão orgulhosa ou raivosa em seus rostos. Sim. O medo se intensificou em muitos graus. Isso é bom. Mas eu sinto muita esperança também. Então eles verificaram a duquesa também. Ajoelhe-se. Seu pequeno inseto. Enquanto Frailan tentava gritar com Sylvester, Zelfin levantou a mão e falou calmamente. Nós confirmamos tudo, enviado. Como você disse, o Undealich, o Ducado, os Torst, tudo isso era verdade. Aqui, coloquei meu selo real na carta que você trouxe. Mas. E quanto a mim, irmão? Frailan reclamou. Vamos deixar aquele Kuruk ficar com todo o Ducado de Normanny. Você me prometeu. Suficiente. Zelfin irrompeu com raiva. Sacrifícios devem ser feitos, Frailan. Não se esqueça do que vimos no norte. Podemos não gostar de Kuruk,
Mas ele está mantendo seu povo seguro. Nosso povo seguro. Sempre podemos matar Korok, mas devemos apenas nos esforçar para absorver todas as tribos da facção Storst em nossa facção. O coração de Sylvester floresceu e liberou toda a melancolia. Ele viu as rachaduras aparecerem entre os dois. Segundo muitos, os dois irmãos eram excêntricos, orgulhosos e gananciosos. Não havia como o irmãozinho simplesmente aceitar o status quo depois de ver o doce suculento. Agindo timidamente, Sylvester baixou a cabeça e pegou a carta de volta. Agradeço a vossas altezas reais. Voltarei e darei a notícia à duquesa. Espere. Zelfinho interrompeu e perguntou em tom um tanto nervoso. Quando a Terra Santa enviará um exército para lidar com os mortos-vivos? E isso é um gancho. Claro que sim. Ele está com medo. Tosse. Sylvester fez a cara mais feia possível. Suas sobrancelhas franzidas, olhos estreitos e rosto contorcido. Ele esfregou o queixo babudo falso e murmurou para si mesmo. Acredito que o exército sagrado já deve estar a caminho. Mas provavelmente entrará no norte por rotas marítimas ou pela estrada do norte. Quanto ao ducado, será esvaziando depois que eu voltar, talvez em 3 dias. Mas o distante cidades levará pelo menos um mês. Temer. Ansiedade. Morte, raiva, esperança e dúvida. Ah, a mente dele está quebrada. Sylvester sabia o que se passava na cabeça do outro homem. O rei bárbaro estava confuso e inseguro se suas ações estavam certas. Mas ele sentiu que não havia outra escolha, já que o imperador Lich iria atrás deles a qualquer custo. Então, vamos mover toda a nossa população e armazenamento para a fortaleza do duque e a cidade vizinha. Não seremos gentis se encontrarmos algum de vocês pregadores solis lá. Zelfinho avisou, recuperando seu olhar raivoso e sua aura mortal. Sylvester baixou a cabeça. Ainda parado aqui? Mova-se, peste. Corra de volta para sua duquesa. Frailan rugiu enquanto ria loucamente. O homem parecia mais louco do que seu irmão mais velho. Sylvester tinha um motivo, no entanto. Suas Altezas, temo que você tenha esquecido algo. Se você realmente quer que a igreja não o prejudique, você precisa devolver o que é precioso para eles. Zelfin parecia confuso, e seus olhos ficaram vermelhos de raiva. O que em nome da mãe Dimos você está tagarelando? Ah! Aquele pregador que pegamos. Felix era o nome dele. Sylvester assentiu, ajoelhando-se. Por mais enojado que se sentisse, ele sabia que tinha que manter a personalidade de um fracote acontecendo. Ele também não tinha com o que se preocupar, pois sabia que o seu dia chegaria em breve. Sim, Alteza. Felix é um clérigo importante, próximo ao Papa e a muitos guardiões da luz. Por favor, tenha misericórdia. Mutar. Zelfin respondeu instantaneamente e sentou-se de pernas cruzadas, olhando orgulhosamente para ele com um grande sorriso. Irmão. Não. Ele é nosso cu. Zelfin tornou a fechar o irmão com a mão. Eu o libertarei, enviado, mas primeiro devo ver sua sinceridade. Você deseja levar meus bens, então você deve pagar o preço. Eca. Não gosto da sensação disso. Sylvester esfregou as palmas das mãos para demonstrar nervosismo. Claro, podemos fornecer tanto ouro quanto você desejar. Ei! Ouro é inútil. O que eu preciso é mais simbólico. Mas eu sou benevolente, então estou deixando você escolher. Zelfin sorriu. Desta vez, Sylvester suava genuinamente. O que pode ser? Enviado, dê-me um de seus dedos como homenagem. Twitch Pop capítulo 350. Sylvester permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando pensar em uma saída para a situação. O que mais ele poderia oferecer? Vou contar até 10. Se você ainda não me der o que eu pedi, você deve voltar sozinho. Zelfin começou a contar alto, mantendo um sorriso zombeteiro no rosto. Eles são muito excêntricos para discutir. Sylvester sentiu vontade de fazer alguma coisa. 3. Não há como eu lutar para sair daqui e manter Felix comigo. Eu nem sei qual é a condição atual dele. Se ele estiver muito fraco, terei que carregá-lo.
7. Sylvester ergueu os olhos. Eu farei isso, Sua Alteza. Clank. Zelfin jogou uma pequena adaga afiada em Sylvester. 8. Sylvester se apressou porque o louco não parava de contar mesmo assim. Ele colocou a mão esquerda no chão, abrindo a palma da mão. Ele segurou a adaga com a mão direita e a posicionou corretamente. Que o Senhor me dê força. Sylvester continuou a agir como faria qualquer estadista de mente fraca. Golpear. Crunch. Gá. Sylvester exagerou a dor e grunhiu em voz alta. Arg. O dedo indicador de sua mão esquerda agora estava no chão, decepado. A ferida em sua mão sangrava continuamente. Sylvester manteve o rosto carrancudo e deixou o sangue manchar o tapete fino abaixo. Traga esse dedo para mim, enviado, Zelfin ordenou severamente. Sylvester obedeceu e pegou o dedo decepado. Então, ele caminhou lentamente, agindo como se fosse desmaiar a qualquer momento, e entregou o dedo ao homem. Ah! Bem quentinho, Zelfin murmurou e mostrou para o irmão mais novo. Quer comer? Ah! Porque eu iria provar o sangue de um maldito filho da puta. Jogue no fogo. Frailan zombou e rejeitou a oferta. Então Zelfin jogou o dedo em uma panela de fogo perto de seu trono. O tributo foi pago. O acordo foi negociado. Você pode pegar o pregador e partir imediatamente. Qualquer atraso, e posso pedir outro tributo. Sylvester manteve a ferida coberta com um pequeno pano de seu traje nobre e baixou a cabeça enquanto se retirava lentamente, esperando que os dois homens, já mortos aos seus olhos, não dissessem mais nada. Ele podia sentir o cheiro da dúvida na mente de Zelfin. O homem era cauteloso e não estava totalmente de acordo com a situação. Mas, Zelfin acreditou no que viu com seus olhos, que era o castelo do Imperador Lich no norte. Portanto, não importava para ele se o ducado se rendesse ou não. Ele iria pegá-lo de qualquer maneira. Agora, ele apenas se agarrou a um pequeno fio de esperança. Para a paz de espírito de Sylvester, não vieram mais demandas estranhas e ele chegou ao porto da cidade forte. Ele consertou seu barco enquanto os soldados foram trazer Félix até ele. Eles bagunçaram a estrutura de vidro do barco. Vai ser problemático passar pela passagem do trovão agora. Ele fez o possível para garantir que o barco não afundasse antes de chegar à metade do caminho. Mas, infelizmente, ele não podia usar nenhuma magia, pois isso alertaria os soldados e, talvez, os dois governantes. Leve-o. Não queremos vê-lo aqui por mais um minuto. Sylvester se virou rapidamente e encontrou Félix com uma túnica larga cinza. Ele também parecia confuso, mas não ousava falar sobre algo que pudesse causar problemas. No entanto, ele parecia saudável, seus olhos energizados e seu corpo ileso. Foi um grande alívio, um alívio que Sylvester achou que valia a pena perder um dedo. Ah, sim. Obrigado, homens respeitados. Sylvester agiu timidamente e agarrou Félix pelo ombro, empurrou-o para dentro do barco e, em seguida, empurrou o barco da costa para o rio. Ele remou o barco como se não houvesse amanhã, querendo sair da vista do forte rapidamente. Eventualmente, ele perdeu o cheiro de toda a raiva e ódio do forte. Também não havia barcos inimigos por perto. Então ele relaxou um pouco e deixou a corrente suave do rio balançar o barco. Quem é você? Félix finalmente expressou enquanto estava sentado na borda dianteira do barco. Sylvester sorriu orgulhosamente e cruzou os braços. Você me machucou, garoto. Como você pôde esquecer que eu, seu pai? Max? O que? É você mesmo? Sylvester riu e mudou de volta a cor de seus olhos apenas. Quem mais arriscaria sua própria vida para salvar sua bunda profana? Máximo. Félix saltou, girando intensamente o barco e abraçou Sylvester. O coração de Félix disparou como se fosse pular para fora de seu corpo. Seus olhos ficaram um tanto lacrimejantes, pois ele havia perdido as esperanças há muito tempo, acreditando que não havia como alguém lutar contra os bárbaros e salvá-lo. Nem mesmo a igreja correria tanto risco sem meses de planejamento, meses que ele não teve. Seu louco! Como você fez isso? Os dois reis não são cavaleiros diamante e platina.
Sylvester deu um tapinha nas costas de Felix e o fez sentar sob o teto do barco. Eu os conheci como um enviado da duquesa. Muitas coisas aconteceram, Felix, algumas boas e outras extremamente ruins. Mas, felizmente, consegui convencer aqueles dois hereges loucos. Ei! O que aconteceu com o seu dedo? Felix notou o espaço que faltava na mão esquerda de Sylvester. Sylvester decidiu não mentir, pois não tinha nenhuma ilusão tola de retidão silenciosa. Então ele respondeu sinceramente a Felix, e tudo o que ele desejou em troca foi a lealdade eterna. O custo da sua liberdade, meu amigo. Aquele maluco do Zelfim pediu e eu dei. O som do rio ultrapassou o silêncio. Felix não disse nada e continuou olhando para o dedo perdido de Sylvester. Seu coração se apertou e sua boca ficou tão seca que ele sentiu que nunca poderia ser saciada. Sylvester cheirou uma mistura extrema de tristeza e ódio de si mesmo. Foi culpa pura. Então ele deu um tapinha no ombro de Felix e voltou a consertar o barco. Está tudo bem. Eu teria feito o mesmo se fosse Gabi, Sir Doloren ou qualquer um que eu considere próximo o suficiente. Além disso, perder um dedo indicador não é nada, já que nossos cérebros são bons o suficiente para substituí-lo rapidamente por nosso dedo médio. Sylvester sabia por experiência. Ele havia cortado muitos dedos, até mesmo os seus, em sua vida passada. A maioria das pessoas inexperientes acha que o melhor dedo para cortar é o dedo mindinho. Mas, na realidade, é particularmente importante para um aperto firme. Portanto, o melhor dedo para cortar é o dedo indicador, pois fica na parte superior e funciona da mesma forma que os dedos médio e anular. Felix virou-se abruptamente e sentou-se de pernas cruzadas. Seus ombros tremiam de vez em quando. Claro, os olhos finalmente ficaram fora de controle, as lágrimas saíram de sua alma. Ele ficou sentado o tempo todo. Deus sabe o que ele estava pensando. Logo, a densa névoa envolveu tudo, e o trovão começou a cair. Sylvester usou magia de luz solidificada para criar um abrigo brilhante invisível ao redor dele e de Felix, salvando-se da chuva furiosa de trovões. Sylvester também manteve o foco no barco, garantindo que eles não acabassem nadando. Mas, felizmente, sua magia de luz era forte o suficiente para permanecer estável. Depois disso, ficou calmo e suave rio abaixo, e um certo cavaleiro das sombras manteve a vigilância à distância. Sylvester sempre sabia quando o homem estava perto. Ele podia sentir o súbito aumento no frio. O que ele quer de mim? Já se passaram semanas. Deseja falar comigo? Ele não tinha ideia, nem tinha tempo para pensar. A próxima fase de seu grande plano estava para começar em breve, e ele teve que correr antes que a facção Borzou começasse a se mover. Sylvester, meu pai enviou soldados para me salvar? Felix perguntou de repente. Não, mas seu irmão veio com 1000 homens. Sylvester podia cheirar a miríade de emoções que vinham de Felix. Ele apenas decidiu responder a tudo com sinceridade, já que Felix merecia isso. Se esperava que o último desse sua lealdade eterna. Ah! Felix riu. Então você fez mais por mim do que meu pai. Que merda de família eu tenho, mãe morta, pai vivo, mas morto, e um irmão tentando muito ocupar o lugar daquele pai morto. Quem não tem uma família fodida neste momento, Felix? Se você tem uma família normal, então é estranho. O filho e a esposa de Sir Doloren morreram, e a mãe e o pai de Gabriel estão mortos. O bispo Lazar que é um órfão, os cruzados massacraram toda a família de Elion, Lady Aurora era uma escrava, e nem vamos falar sobre a bagunçada família real de Isabela. Sylvester respondeu de maneira ridícula. Felix teve que concordar. Quase todas as pessoas na Terra Santa tiveram uma história confusa. Ele foi apenas mais uma vítima do destino confuso. Você sabe, Sylvester. Eu tinha desistido lá atrás. Eu estava pronto para encontrar meu Criador e ver minha mãe novamente. Felix falou baixinho enquanto olhava para o céu acima. Eu sabia que era impossível alguém vir me salvar, e eu poderia muito bem não lutar contra eles. Então, você apareceu.
Eu questionei isso por tanto tempo em silêncio, mas você, sua inteligência, seus planos e estratégias. É impossível para um garoto de 17 anos. O que você é, cara? Sylvester suspirou e sentou-se ao lado de Felix, de pernas cruzadas e olhando para o céu. Eu sou o que você se torna depois de ter lutado para sobreviver desde o momento em que nasceu. Deus apenas me abençoou com um cérebro acima da média, e agora estou apenas utilizando-o. O homem que você é hoje é por causa de tudo as experiências que você enfrentou, boas ou ruins. Da mesma forma, minha tristeza está atrancada no fundo do meu coração, para ninguém jamais saber, para ninguém jamais ver. Félix zombou. O quê? Eu sei tudo sobre você. Já que você viveu na Terra Santa desde jovem, sua vida é como um livro neste momento. Sylvester balançou a cabeça, deixando escapar algumas de suas genuínas frustrações. Você está errado, Felix. Você não me conhece, ninguém me conhece, e nenhum jamais conhecerá. Meus demônios são meus para devorar já que temos o suficiente para caçar lá fora. Você sabia que Augustus cometeu suicídio naquela missão? Bem ao meu lado, ele esfaqueou seu coração. Felix ficou de pé, chocado e incapaz de digerir. O quê? Por quê? Como? Que porra é essa? Assim como um atentado contra a vida de minha mãe foi feito, a família de Augustus também enfrentou. A única diferença é que eles conseguiram matar toda a família de Augustus. Mas Augustus descobriu quem os matou, o que acabou quebrando ele. Ele não tinha mais motivos para viver, Félix. Felix cerrou o punho, pois perder entes queridos era uma dor que ele entendia muito bem. Sem falar que Augustus era uma das pessoas mais gentis durante os tempos de escola, que nunca se comportava mal. Ele era um amigo. Quem era? Sylvester não respondeu. Confie em mim. Você não quer saber. Isso vai quebrar sua mente, quebrar seu coração e arruinar sua vontade de lutar. Argue. Apenas diga, Max. Não me deixe cego por mais tempo. Felix ficou furioso e veias saltaram em sua testa. Ele agarrou o colarinho de Sylvester e o sacudiu. Sylvester olhou Felix nos olhos, finalmente decidindo puxar Felix para seu acampamento para sempre. São as mesmas pessoas que criaram as circunstâncias em que o Cavaleiro das Sombras me atacou. São as mesmas pessoas devido a quem recebi uma lesão com risco de vida devido ao bloqueio do solário. Os olhos de Felix se estreitaram com a revelação enquanto ele rugia. Apenas diga. Quem era? Santo Vidente, o Papa e todo o Conselho do Santuário. Twitch Pop capítulo 351. Felix parou de reagir a tudo e soltou a coleira de Sylvester. O quê? Você está bêbado? Você está com febre? A expressão de Sylvester não mudou, no entanto. Em vez disso, ele continuou a olhar para Felix com as sobrancelhas franzidas. Hoje ele decidiu não deixar pedra sobre pedra para garantir que Felix estivesse do seu lado. Você acha que uma organização toda poderosa como a Igreja de Solis não terá seus próprios segredos sombrios? Somos apenas o compromisso com o qual este mundo tem que lidar. As pessoas nos aceitam porque sabem que sem nós, todos os nobres que os punidos até agora estariam vagando livremente, fazendo o que quiserem, assassinando, estuprando, pilhando e todos os tipos de pecados. Somos o peso e o contrapeso do poder dos nobres. Isso não significa que somos puros como virgens. A fé às vezes faz coisas que sente que beneficiarão a igreja. Desta vez, eles estavam errados e o santo vidente foi desonesto. O santo papai me pediu desculpas, mas o estrago já estava feito. Somos ferramentas, Felix, ferramentas caras, mas ainda assim ferramentas. Então, foda-se. Quanto de nossas vidas eram naturais, e quanto disso foi manipulado? Felix perguntou frustrado. Uma das muitas perguntas que alguém faz quando percebe que não é um jogador de xadrez, mas um peão. Silvestre deu de ombros. Quem sabe? Na verdade, fomos forçados a trabalhar como inspetores do Sanctum, então, de certa forma, fomos manipulados desde o início.
Houve silêncio depois disso enquanto Felix tentava se lembrar de toda a sua vida e se perguntava o que era verdade e o que era falso. Todo o sofrimento pelo qual passaram, foi real ou fabricado? Todas as alegrias que eles enfrentaram, e quanto a isso? Baque. Felix sentou-se novamente e segurou sua cabeça. Foda-se. Isso me deu dor de cabeça. Eu disse a você, Felix. Este fardo não é fácil de carregar. Conhecer as pessoas para quem você trabalha pode apunhalá-lo pelas costas a qualquer momento. Pode quebrar sua mente. Mas, novamente, a vida é um mistério. Um momento, tudo está ótimo e outro momento toda sua felicidade se torna história. Felix respirava pesadamente e olhava para a esquerda e para a direita. Então ele gritou a plenos pulmões. Ah! Por que estamos tão amaldiçoados? Por que não poderíamos ser apenas normais? Sylvester riu e remou o barco para ir mais rápido. Confie em mim. Já fiz essa pergunta muitas vezes. Até o Augustus reclamou em seus últimos momentos. É uma lufada de ar fresco pensar, e se eu não estivesse aqui? Talvez eu tivesse sido adotado pelo rei Gland. Os ombros de Felix caíram. Arg, se eu não fosse especial, acho que meu pai teria me matado quando eu era um bebê. Então acho que estou vivendo um sonho sangrento agora. Mas... Bom. Felix de repente deu um soco no rosto de Sylvester. Droga. Por que você não me contou tudo isso antes? Você me chama de irmão e age como meu amante ilícito. Essa não é uma analogia muito boa, murmurou Sylvester enquanto remava. Mas eu guardo segredos para protegê-lo porque às vezes apenas saber algumas coisas pode atrair certa atenção indesejada. Felix zombou, pegou um remo de Sylvester e remou o barco com ele. É inútil. Acredite ou não, estamos presos juntos. Posso um dia me casar e ter uma família, mas serei para sempre um cavaleiro sagrado, pois não tenho interesse em voltar para casa e me tornar um conde ou algo assim. Sylvester sentiu um pouco de tristeza e reconheceu que Felix se sentia acorrentado pelo juramento. Não se preocupe, se quando eu me tornar o Papa, vou mudar as regras. Você pode fazer o que quiser depois disso. E você? Eu sei que você vai se tornar o Papa um dia, mas e quanto ao seu contentamento? Sylvester riu enquanto descartava as palavras de Felix. Você acha que, como Papa, posso viver uma vida feliz? Talvez eu possa ter um pouco de paz, mas tenho certeza de que muitas pessoas tentarão me destronar. Então eu não vou sair do seu lado, nunca. Felix proclamou com orgulho. Eu serei a espada de Solis e o ajudarei enquanto você se senta no trono sagrado. Mas... eu também percebi algo grave recentemente, Max. O que? Felix respirou fundo e olhou cansado para o céu claro, seu rosto cheio de seriedade. Como cheguei perto da morte desta vez, percebi que preciso encontrar uma esposa loira alta, gostosa e peituda porque não quero morrer virgem. Sylvester esfregou o rosto enquanto gemia. Eu deveria ter te deixado. A viagem de volta ao castelo do Duque foi cheia de conversas. Sylvester e Felix ficaram à vontade contando um ao outro sobre si mesmos. Sylvester compartilhou alguns dos segredos da igreja, e Felix revelou sua história de vida e por que ele odeia seu pai ao extremo. Durante todo o dia, eles perceberam que seu vínculo fraternal crescia. Sylvester era cuidadoso, no entanto. Ele não era um homem para se deixar levar pelo calor dos sentimentos. Portanto, sua boca estava sempre bem fechada e nunca vazava nenhuma informação indesejada. No final do dia, eles chegaram ao pequeno porto do castelo de Zingdushi. As torres de vigia já os tinham visto, então algumas pessoas notáveis vieram cumprimentá-los. Félix. Gabriel foi o primeiro a pular para a frente e abraçar Felix, pois seu pesar era imenso. Perdoe-me, Felix. Por minha causa, você foi pego e sofreu. Felix sorriu e o abraçou de volta. Eu não me arrependo, Gab. Se eu não tivesse feito isso, você teria morrido imediatamente. Agora, todos nós podemos viver. Se alguma coisa, agradeça a Sylvester por ter vindo me buscar e me salvar. Sylvester não perdeu um momento e falou com a duquesa, pois a verdadeira bagunça ainda estava para ser desfeita.
Eles morderam a isca, e agora cabe a nós como vamos utilizá-la. Comece o processo de evacuação. Os outros exércitos chegaram. Alguma notícia da Terra Santa? Aurora se aproximou dele e deu um tapinha em seu ombro. Não se preocupe, Sylvester. Supervisionei tudo. Vamos ao castelo e discutiremos tudo lá. Os comandantes do exército já se reuniram lá. Ele concordou e os seguiu atrás. Ao olhar para a cidade, percebeu que as pessoas já haviam começado a colocar todos os seus pertences em várias carruagens. Sylvester garantiu que as pessoas não sofressem muito por causa da evacuação urgente. Sejam eles pobres ou ricos, o exército do ducado ajudou a todos. Desde que eu cronometre tudo certo, este incidente pode se tornar um dos eventos mais importantes da história futura. Sylvester falava consigo mesmo. Todos eles se mudaram para o castelo e entraram no escritório da duquesa. Era uma sala enorme com muita decoração, embora agora tivesse sido alterada, e havia apenas uma mesa retangular gigante no meio sem assentos. Sobre a mesa estava um mapa enorme de toda a região nordeste do continente Sol. Baque. Assim que Sylvester entrou, alguns homens, vestindo armaduras douradas e prateadas brilhantes e poderosas, os saudaram. Eles usavam capas douradas nas costas com a insígnia da igreja bordada. Eles eram os líderes do exército sagrado que estavam estacionados no ducado de Isseling, totalizando 10.000 e um pouco mais. Que a santa luz nos ilumine, general. Eu sou o sagrado marechal Elijah Markson, um cavaleiro mágico de nível cavaleiro dourado e mestre mago. Esses dois homens são meus comandantes subordinados, o sagrado comandante Wilson e o sagrado comandante Jacquemund. Um velho enrugado, branco de cabelos curtos e barbudo, alto como 6 pés e musculoso, falou com Sylvester. Ele usava uma bela armadura dourada polida e parecia tão majestoso quanto um homem de sua posição deveria. Mas Sylvester se sentia um tanto estranho ao ser chamado de general pelo homem. Embora não houvesse um posto oficial chamado general no exército sagrado, e em teoria, seu posto seria de grande marechal se fosse oficial. No entanto, se fosse o exército inquisidor, faria sentido, já que o inquisidor-geral era um posto nele. Obrigado por chegar aqui rapidamente, Lord Marechal. A batalha que está prestes a acontecer aqui definirá o futuro de toda esta região nos próximos séculos. Portanto, vamos trabalhar juntos e vencer. Sylvester apertou a mão dos três. Claro. O santo Marechal Elias sorriu com orgulho. É uma honra lutar ao seu lado, Lord Bard. A lenda da Batalha de Três Dedos contra o Duque Daemon se espalhou por toda parte. Comando. Apenas nos dê as instruções. Sylvester manteve tudo formal e olhou para outros rostos novos. Eu acho que vocês são os comandantes da Ordem Sem Cabeça. Um homem com características um tanto semelhantes a Felix fez uma saudação. Sim, Lord Bard. Sou Theodore Sambal, general do 5º Regimento. Junto comigo estão os generais do 2º, 3º, 7º, 8º e 9º Regimentos. O resto não pôde vir porque estava estacionado muito longe. Teria nos levado até o final do mês, mas felizmente, o exército do ducado limpou a neve para nós. Sylvester ficou chocado. Superando suas expectativas de que só chegaria no final do primeiro mês do ano novo, chegaram no prazo. Quantas tropas você tem no total? Somos 50.000 no total, Lord Bard. Obedeceremos às suas ordens enquanto não nos pedirem para pular nas garras da morte de bom grado. Theodore Sambal relatou. Sylvester assentiu com a cabeça e enfrentou outro homem, que usava uma poderosa armadura verde e parecia velho, mas transbordando de poder. Eu presumo que você seja o comandante do exército de Gracia. Eu sou o primeiro guardião de Gracia, grande mago, príncipe Gideon Gracia. Eu vim com 40.000 soldados. Vamos atacar os pagãos pela manhã. Sylvester sabia que isso ia acontecer, então ele estava preparado. A duquesa me entregou seu exército, a Ordem Sem Cabeça me segue, o exército sagrado e o pequeno exército do condado de Sambal também me seguem. 71.000 soldados me seguem,
Alteza. É melhor você não tomar nenhuma decisão unilateral porque isso arruinaria meu planejamento. E se eu falhar, você terá que responder ao próprio Papa. Tenho certeza que o reino de Gracia não deseja arruinar ainda mais seu nome. O príncipe Gideon fez uma careta. Então qual é o seu plano? Sylvester apontou para o mapa. Meu principal objetivo é garantir que haja o menor número de baixas entre os crentes de Solis. Portanto, nossa melhor opção é fazer as tribos da montanha lutarem entre si contra o Imperador Lich dos mortos-vivos. No entanto, eu encontrei uma maneira de parar o Imperador Lich. Então tudo que você tem a fazer é se concentrar nos bárbaros. Nosso objetivo é matar as duas cabeças da facção Burzol, Fralhan e Zelfin. Um é um cavaleiro diamante, e o outro uma platina. Felizmente, com os 3 grandes magos e muitos arquimagos, podemos fazê-lo. Duquesa expressou sua preocupação. E essa cidade? Com o coração pesado, Sylvester colocou uma cruz na cidade no mapa. Quando a facção Borzul entrar, todos os seus soldados estarão fora para lutar contra os mortos-vivos e contra nós. Durante esse tempo, apenas as pessoas em idade de não lutar serão deixadas. Todos engoliram a saliva enquanto pensavam nisso. Sir Doloren até terminou as palavras de Sylvester. Matar todos os pagãos, exceto os menores de 7 anos? Sylvester afirmou. Sim, todos acima de 7 anos devem morrer. A facção Borzol não pode ser salva, nem mesmo vale a pena ser escravizada. Alguma pergunta? E quanto à facção Storst? Duquesa perguntou. Ah, eu tenho um plano. Tite-Pope capítulo 352. 2 dias se passaram, e o grande forte Borzol estava um caos quando chegaram as notícias dos mortos-vivos avançando em sua direção. A horda de milhões de mortos-vivos era assustadora de se olhar enquanto atravessava vale após vale, varrendo as terras como uma inundação de brancura. No meio havia um palanquim gigante, tão grande quanto uma sala inteira, cercado por todos os lados com paredes de madeira e cristais azuis de magia. Mortos-vivos grandes e fortes se coordenaram enquanto seguravam em seus ombros, fazendo o menor número possível de empurrões. Nesse ritmo, eles chegarão até nós no final de amanhã, irmão mais velho. Zelfin concordou com ele enquanto se escondia na neve em uma montanha distante e olhavam para a horda de mortos-vivos se movendo lentamente. Devemos começar a ir para o sul imediatamente. Mesmo se os envolverem em uma luta, não tenho certeza se conseguirei derrotar o Imperador Lich sem ajuda. Nem nosso povo sobreviverá lutando contra a horda de mortos-vivos. Fralhan, o louco, começou a tremer de repente. Qual é a garantia de que ir para o ducado vai nos salvar? Eu fico arrepiado vendo essa loucura. Como pode um morto-vivo tão forte crescer tanto sem ser pego? Zelfin também se entristeceu ao vê-lo. Seja o que for, não podemos lutar sozinhos. Odeio dizer isso, mas podemos ter que aceitar a ajuda da igreja para isso. Para matar um mago supremo, são necessários dezenas de grandes magos. Somente a igreja pode mobilizar tal força. Por que não ir para o sul? Podemos viver lá em paz até que a igreja resolva o problema deles. Sugeriu Frailan. Foi uma ideia tola, infelizmente, na opinião de Zelfin. E então? Você quer ser odiado pelas pessoas para sempre? Estar em fuga para sempre? Nosso orgulho é inútil se nos matar. Eu sou um cavaleiro de platina. Então devemos ser capazes de negociar um acordo melhor com os sulistas em retorno por derrotar esta criatura. Frailan não falou, mas seu rosto parecia feio. As veias apareceram em toda sua testa e ele cerrou os dentes. Mas ele não estava mais olhando para o exército de mortos-vivos, mas sim para seu irmão mais velho. Vamos voltar para o forte e sair. Enquanto o pânico se espalhava entre os bárbaros, a evacuação da cidade congelada no Ducado de Inceling ocorreu sem problemas. As pessoas estavam sendo transferidas para um local ao sul, perto da cidade de Pitfall, no Ducado de Colorwood. Naquela época, mais exércitos começaram a chegar, alguns tão pequenos quanto 1000 homens, enquanto outros tão grandes quanto 10.000. Duques, condes,
Barões e todos os tipos de nobres enviaram seus homens para lidar com a ameaça do imperador Lixe. Ao mesmo tempo, a igreja enviou todo o exército inquisidor do ducado de Rhodes, que já havia sido comandado por Sylvester antes. Assim, o número de soldados do lado de Sylvester cresceu lentamente para 190.000 soldados. Este vasto exército raramente era visto antes, mesmo em guerras entre reinos. Mas, agora aconteceu porque a imagem que Sylvester pintou na mente dos nobres através das cartas era tão sombria que todos sentiram uma crise existencial. E, felizmente, todos os soldados foram ordenados por seus senhores a seguir o comando de Sylvester, desde que não fosse um suicídio total. Embora Sylvester tenha achado seu trabalho muito mais fácil com a chegada do exército inquisidor, já que os homens sabiam como servir sob Sylvester e receberam treinamento básico em disciplina e táticas de batalha. Sylvester fez deles comandantes de unidades menores do exército maior, que agora era chamado de Exército de Inverno. Então, qual é o plano? Você nos manteve no escuro esse tempo todo. Duquesa perguntou quando todos se reuniram em seu escritório pela última vez. A duquesa agora confiava ainda mais em Sylvester desde que ela realizou os últimos ritos do marido. Sylvester apontou para o mapa enquanto todos estavam ao redor da grande mesa. Foi confirmado que os bárbaros começaram a se mover. A facção Borzou chegará aqui para ocupar o castelo e a cidade em algumas horas. O plano é simples. Devemos primeiro extinguir todas as suas dúvidas sobre a segurança desta cidade, se é seguro tomá-la. Assim que eles se instalarem, esperaremos até a chegada dos inimigos. Então, quando os mortos-vivos vierem, e a facção Borzou sai, pelas passagens secretas sob as celas da prisão na cidade, nossos soldados entrarão e matarão todos os pagãos. Como a batalha acontecerá no lado norte do castelo, o lado sul estará aberto para nós. Nossos exércitos entrarão simultaneamente na cidade pelos portões do sul, se reagruparão e atacarão a facção Borzou por trás e os mortos-vivos. Apenas nessa época, a facção Storst virá da esquerda e nos ajudará. Nosso objetivo é matar toda a facção Borzou. Para você, pode parecer fácil, já que temos um grande números, mas não se esqueça que vou levar tempo para neutralizar o Imperador Lixe. Vou precisar do Lorde Fantasma do Inverno para me ajudar a chegar ao Lixe, para que eu possa utilizar meu ataque especial. Durante esse tempo, lá de Aurora, Grande Mago Gideon Gracia, Elder Shefof Storst, que é um Diamond Knit, e mais uma dúzia de Ashzards focarão seu ataque nos Chiefs of Borzou facção. Sylvester colocou vários blocos de cubos no mapa para representar a simulação. Agora, eu sei que os grandes magos lutando contra um cavaleiro de platina serão devastadores. Todos vocês podem facilmente destruir todo o reino de Gracia se não tomarem cuidado. Então vocês também devem arrastá-lo para longe, em direção ao norte, para o Rio Branco entre montanhas. Lá, você pode fazer tudo. Sylvester sabia que já estava correndo um grande risco com sua vida e se esforçando ao perseguir possivelmente a entidade mais forte do cenário, o Imperador Lixe. Então, ele só podia esperar que sua equipe vencesse Zelfim Borzou também. Quando começamos? Félix perguntou. Sylvester olhou pela janela e notou que o sol estava a apenas 2 horas de se pôr. Todos vocês vão e fiquem em seus lugares. Fiquem escondidos até que eu lhes dê o sinal. Ele aparecerá como uma luz vermelha no céu. E você? Sir Doloren questionou, pois não gostava de ver Sylvester fazer planos sozinho. Sylvester perdeu o dedo na última vez que fez algo sozinho. Sylvester sorriu maliciosamente e dobrou o mapa. Alguém tem que ficar para trás e preparar as armadilhas. Além disso, ainda temos 1000 prisioneiros bárbaros que a duquesa capturou na escaramuça anterior. Vou libertá-los mais tarde para que possam servir de prova aos bárbaros que chegam de que a cidade é deles. Todos respiraram fundo quando aprenderam isso. Sylvester estava prestes a dar a milhares de pessoas uma falsa esperança de segurança e depois massacrá-los. Claro, eles não eram contra, mas sentiam um pouco de medo de Sylvester. Era compreensível porque nem nos contos de fadas se ouve falar de um sábio de 17 anos.
Caramba, até mesmo o príncipe encantado nas histórias de garotas estava sempre na casa dos 20 anos. Portanto, um planejador e um líder competente como Sylvester em uma idade tão jovem era um espetáculo para ser visto. E alguém só poderia ser forçado a se perguntar o que aconteceria quando ele envelhecesse. Sylvester queimou o mapa que usou para planejar a campanha e estendeu a mão para todos, iluminando-os enquanto cantava um hino para garantir que sua fé nele fosse tão alta quanto sua fé em Solis, pois ele era o bardo abençoado. Quando a auréola apareceu, quem a viu pela primeira vez manteve os olhos bem abertos para se hipnotizar com o momento divino. Os que estavam acostumados abaixaram a cabeça e oraram em seus corações. Com corações cheios de bravura e fé em nosso Senhor, marchamos para o campo de batalha para enfrentar o inimigo. Com força em nossas almas e coragem derramada, lutaremos por nossa terra e faremos nossos inimigos saberem. Nós somos os soldados de Solis, em uma missão divina, os poderes que ele concedeu nas mãos de você e meu. Vamos enfrentar nossos medos. E com valor, vamos brilhar, pois somos soldados de Solis. A vitória é nossa desta vez. Quando Sylvester chegou ao fim, sua voz mudou repentinamente para algo muito mais pesado, como se viesse de uma pessoa totalmente diferente, tão majestosa, mas calorosa. Os olhos de Sylvester também estavam completamente fechados, mas pareciam se mover rapidamente sob a pálpebra. Então vamos em frente, com o coração cheio de orgulho, e confie em nosso Senhor para estar ao nosso lado. Eu os abençoo, meus filhos. Para a vitória, você está empatado. Falei através deste bardo, seu guia divino. Que suas lendas heroicas se espalhem por toda parte, que a luz sagrada o ilumine nesta guerra. Oxi! De repente, todos na sala sentiram seus corpos sendo varridos pelo calor como nunca antes. Suas armaduras e espadas brilhavam em ouro, e seus corações estavam cheios de confiança e orgulho. Todos os olhos centrados em Sylvester enquanto ele ficava em silêncio, mas o halo nunca desapareceu. Sua boca continuou se movendo como se falasse com alguém, mas nenhuma voz saiu. Ninguém ousou falar ou sacudi-lo, com medo de enfrentar o castigo divino de Solis. Então eles apenas assistiram com o coração batendo rápido esperando que esse calor durasse para sempre. Alguns minutos depois, ele olhou para cima e acenou com a cabeça. Ninguém voltou a falar e saiu em silêncio para cumprir fielmente seus deveres. Coisas que tenho que fazer para evitar que esses fanáticos me desobedeçam. Sylvester suspirou e passou a fazer sua parte do trabalho. Sim. Tudo o que ele fez foi uma performance para espalhar seu pequeno culto de paizinho. Afinal, muitos homens poderosos com poder de decisão estavam presentes naquela sala. Eventualmente, depois de garantir que todos tivessem deixado a cidade, ele deu a volta e colocou uns pequenos explosivos com runas ativadas à base de luz solar. O truque era colocá-los em locais onde a luz do sol batesse em um horário previsto do dia. Depois disso, ele mudou a cor do cabelo para o que tinha ao visitar os bárbaros. Então, ele caminhou até a prisão subterrânea. Lá, as celas estavam cheias de prisioneiros bárbaros rosnando e gritando com ele. Fazia 3 dias que não comiam. Sylvester agiu tímido, caminhando com passos pequenos. Ah, por favor, não me machuque. Eu vim para libertar todos vocês. O rei Zelfin e Frailan fizeram um acordo com a duquesa. Então todos deixaram a cidade menos eu, pois devo libertar todos vocês. Venha o que? Eu vou comer sua carne. Alguém tentou agarrá-lo da brecha nas celas da prisão. Estou com fome. Dê-me comida, filho da puta. Sylvester fez a melhor cara de terror e jogou todo o chaveiro em uma cela. Então, ele rapidamente saiu correndo da prisão. Montou em um cavalo e saiu correndo da cidade, mas não foi muito longe. Esses tolos vão procurar comida agora e concluir que a cidade está realmente vazia. Então agora só preciso esperar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles.
Solém irmãs, solém irmãos.